à procura de alimento, principalmente à noite. E há registros de que muita gente, principalmente crianças e pessoas mais fracas, que não conseguiam se defender, foram comidas por lobos vorazes. Como eu disse, como havia prioridade militar, os mais fortes iam para a guerra. E como a calamidade se abateu sobre as cidades, elas ficaram desprotegidas. Em algumas situações, diz que os lobos atacavam mesmo de dia, já nem saíam mais à noite. Cumpriu-se a palavra dita a João, pois a este cavaleiro chamado Morte eu segui o inferno, que matou milhões e milhões à espada, pela fome e com a mortandade e com as feras da terra. Não é isso que diz aqui? Dada a autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. O cavaleiro, irmão, desse cavalo amarelo, veio trazer este grande sofrimento, esta grande destruição, né? Se já não bastasse tudo o que tinha acontecido antes, nos períodos anteriores, agora é complementado por um período de mais morte e destruição. Se nós olharmos, tudo tem uma sequência lógica. O cavaleiro vermelho provoca as guerras, provoca o derramamento de sangue, provoca a morte em batalhas insanas. Ora, se tudo isto acontece, qual é a consequência? A consequência é a escassez de alimentos. A consequência é um período de negras trevas, porque as pessoas não têm alimento, a inflação faz com que o preço sobe lá em cima, e as pessoas então são, de certa forma, vivem amedrontados, assombrados, assustados com o que pode suceder a si e a seus familiares. E aí, na sequência, vem a morte, né? Que é o ápice de todos esses flagelos. A guerra, a escassez de alimentos e a morte. E a morte vem também pelas doenças, porque com os recursos canalizados para as batalhas, para a guerra, não há dinheiro para fazer saneamento, para fazer rede de esgoto, para tratar água, para tratar da saúde das pessoas. E então as doenças proliferam. E aí vem as catástrofes naturais, vamos assim dizer, que são as doenças como a peste negra. Irmãos, os cavaleiros do cavalo vermelho, preto e amarelo, eles encontravam-se horrivelmente equipados para suas carreiras mortíferas, com espada, com fome, com pestilência e com feras da terra. É isto que esses 3 episódios descrevem. Mas eles não pararam no tempo. Até hoje, esses cavaleiros continuam insaciáveis, dizimando pessoas por meio de guerras, por meio de fome, de doenças horrendas e mesmo por meio de animais. Isso não ficou restrito àqueles dias. Há também, ainda pior que a morte física, é a morte espiritual. Porque esses cavaleiros, eles semeiam por todos os cantos deste planeta os falsos ensinamentos e crenças vãs, transtornando a fé de muitos e lançando-os às feras deste mundo. Não é somente física, é espiritual também. Está cheio aí de pessoas que se vestem de bons pastores, mas que estão prontos para dar o bote certeiro e arrancar a esperança, a fé e a certeza da eternidade àquele que segue Jesus Cristo. Como nos livrarmos de todos eles? Levítico capítulo 26 disse: guardares as minhas palavras e seguires os meus mandamentos, então eu vos darei chuva no tempo certo, comereis o vosso pão até fartar-se, estabelecerei a paz na terra, perseguirei os vossos inimigos, andarei entre vós e serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Aqui está o segredo, meu irmão. Não há miséria, não há peste, não há discórdia tão grande que sejam capazes de destruir a nossa fé, a nossa confiança e a nossa esperança. Os 3 cavaleiros maus, eles continuam aprontando. Eles estão por aí, eles estão por trás das catástrofes que acontecem. Guerras grandes e pequenas, desestabilizam governos,
catástrofes naturais, né, tais como tufões, furacões, continuam acontecendo. Os flagelos que matavam, que trouxeram doenças mortais, que destroem os frutos da terra, todos esses flagelos continuam acontecendo. Não parou não, meu irmão. Né? Tudo isso traz destruição a comunidades distantes, criam pelejas étnicas, né? Você vê aí falar de guerras entre raças, criam também o ódio entre raças, entre nações, entre crenças. Nós temos visto acontecer episódios e mais episódios que são fruto desse ódio que há. Fruto, muitas vezes, de decisões de homens. Nós falamos que de Satanás que está por trás de tudo isso, né? Mas aí estão os homens, os governantes que tomam as decisões e por meio de suas decisões, de seus comportamentos, né, fomentados ou não pelo arqui-rebelde das nossas almas, nós vemos aí manchetes diárias, né, nas revistas, nos jornais, televisivos ou não, sobre o que está acontecendo pelo mundo afora. O inimigo da nossa alma, irmãos, ele não cessa, dia e noite, de executar seu plano funesto. E qual é o seu plano funesto? É aquele que disse Jesus. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. Ele veio para esfacelar a sociedade, para infelicitá-la com morte, com fome, com guerras, com flagelos. Mas a Bíblia fala do cavaleiro branco, que continua cavalgando pela terra em busca de mais corações. Ele saiu vencendo e para vencer, pois ele é a vitória. E brevemente ele triunfará sobre todo infortúnio. Basta que você aceite Jesus Cristo em seu coração. Basta que você aceite os ensinamentos que o Senhor trouxe, que está na sua palavra santa, para você também ser um vencedor. Acredita-se que antes da vinda de Jesus Cristo, haverá um período, ainda que curto, mas de grande tribulação, com intenso sofrimento, em que aparecerá o homem da iniquidade, o filho da perdição será revelado, para se opor e se levantar contra tudo que se chama Deus. Mas a Bíblia também fala, e nós não podemos nos esquecer, que ele já está no mundo. O anticristo já está aí, diz o apóstolo João, que é aquele que se opõe a Jesus Cristo. Ele está há vários séculos, ele não cessa de lançar seus dardos inflamados de catástrofe, de miséria, de flagelo sobre toda a terra. Mateus 24, verso 21 diz assim: porque haverá então grande tribulação, qual nunca houve desde o princípio da criação do mundo, nem jamais haverá. Mas isso não quer dizer que em outros tempos você terá paz e tranquilidade. Mesmo nos nossos dias, falei desses flagelos de períodos estanques, né? Mas não quer dizer que ficou só naquele período. Hoje continuam acontecendo essas coisas. E nós precisamos estar preparados, sabedores, de que em Jesus Cristo nós seremos vitoriosos. Muitos deram suas vidas, sim, por amor a Jesus Cristo. Muitos preferiram as cavernas da terra. Muitos preferiram ser mortos à espada, ser queimados nas fogueiras. Alguns foram dependurados em postes e era colocado fogo para que ele servisse de luz nas noites escuras. Mas nenhum desses se arrependeram, como Moisés, que não se arrependeu de abandonar os tesouros do Egito por amor a Deus. Estes também não se arrependeram. E a Bíblia diz a nós: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida eterna. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
pela palavra que nos veio. Muitos entendem que o livro do Apocalipse é maçante, né, difícil, é complicado, existem várias interpretações, mas nós não podemos embarcar nesta. Nós precisamos procurar, buscar dentro do livro do Apocalipse aquilo que nos é revelado, aquilo que já se cumpriu, e ter um norte na nossa vida espiritual a partir do livro do Apocalipse. Então você não vai entender nada do que está acontecendo no mundo de hoje, por exemplo, se você não entender o significado, por exemplo, dos cavalos, não é? Das cores dos cavalos, do período que aconteceu. E que tudo isso que está acontecendo nos nossos dias tem uma relação direta com o livro do Apocalipse. Então é sempre bom estudar o livro do Apocalipse, prestar atenção, principalmente os jovens, não é? Prestar atenção nas palavras do livro do Apocalipse, e a igreja, preocupada com isso, lançou recentemente um livro, está à disposição dos irmãos, sobre o livro de Apocalipse, não é? Então, você poderá buscar com a tesouraria da igreja, ou melhor, com a secretaria da igreja, adquirir esse livro que está à disposição dos irmãos. Irmãos, existe uma música que eu tenho ouvido muito, de um CD que o Rodrigo me passou, que diz assim: não fales que o encontra em suas ondas de fé e não na palavra. As ondas de fé estão por aí, mas nós só vamos encontrar Jesus e o significado de tudo para a nossa vida espiritual na palavra. Então não embarque nas ondas de fé que estão por aí, mas encontre Jesus na palavra. Irmãos amados, nós vamos orar, vamos convidar os irmãos a ficarem em pé neste momento. E eu gostaria quando o presbítero Adinel falava, não tem como fugir, irmãos. Recentemente vocês viram a reportagem sobre essas ondas de terror, não é? De terrorismo, no norte da Nigéria, onde existe lá uma facção, um grupo de terroristas cristãos, irmãos nossos, foram metralhados. E quem viu isso na televisão? Quem viu os cristãos sendo metralhados recentemente? Se eu não me engano, passou no Fantástico. O que eles faziam? Eles perguntavam assim: você vai renunciar ao cristianismo e seguir a nossa fé, a nossa crença, o islamismo? E os irmãos diziam que não, e eles metralhavam e amontoavam os corpos. Recentemente, 2 igrejas presbiterianas foram queimadas há 15 dias atrás, porque os irmãos se recusavam a apoiar o terrorismo e a seguir as normas dele. Então, irmãos, o Apocalipse está se cumprindo em nossos dias. Você já imaginou, irmão, você ter que pegar a tua família e sair andando, fugindo pelo deserto, e os terroristas perseguindo você porque você é cristão? Está acontecendo em nossos dias. O Apocalipse está se cumprindo. Os cavalos estão por aí. Então, nós não podemos ignorar e dizer: isso não tem nada a ver. Tem tudo a ver com a tua fé. E nós choramos, e eu fiquei aterrorizado quando eu vi irmãos, crianças, irmãs, mulheres amontoados os corpos. Eles colocavam assim e metralhavam, porque eles se recusaram a apoiar o terrorismo e a seguir a religião deles. Isso está acontecendo em vários lugares do mundo hoje. E não só por causa do terrorismo, mas por perseguição também por igrejas, por países comunistas ainda, estão perseguindo, e muitos irmãos, muitos cristãos, estão encerrados em prisões só porque confessam o nome de Jesus, só porque se dizem cristãos. Então não podemos fechar os olhos. E além disso vem o contexto espiritual, muitas coisas espirituais, muitos problemas espirituais, muitos flagelos, não é? Muitas coisas têm acontecido no mundo espiritual. Por quê? Porque os cavalos estão por aí. Mas, como disse o presbítero, o nosso cavaleiro, né? Ele cavalga sobre o cavalo branco,
E Ele representa o Senhor dos exércitos, o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, que está pronto para nos defender. Amém? E assim nós acreditamos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Você que tem vindo à igreja, tem congregado, tem ouvido falar da palavra de Deus, você já fez a sua decisão? Você já levantou a sua mão e disse assim: eu aceito o Senhor Jesus como meu Salvador, eu aceito aquele que é representado pelo cavalo branco, que cavalga sobre as alturas, que tem domínio sobre todas as coisas. Você já aceitou Jesus como teu Salvador? Para onde você vai depois da morte? Para onde você vai se Jesus aparecer agora nos céus para buscar a sua igreja? Você tem pensado nisso? Você já tem pensado no livro de Apocalipse, que causa medo, mas a proposta não é causar medo, é despertar você para uma fé genuína? Você gostaria de aceitar Jesus como Salvador nesta manhã? Alguém gostaria de aceitar Jesus como Salvador? Levante a sua mão, por favor. Existe alguém que gostaria de aceitar Jesus? Não temos. Amém. Então nós vamos agora dobrar os nossos joelhos, vamos orar ao Senhor, pedir a bênção do Senhor sobre a nossa vida, que nós possamos valorizar, estudar o Apocalipse, buscar nele fontes seguras para continuar a nossa jornada cristã. Vamos orar ajoelhados? Oremos ao Senhor. Deus eterno e bendito, glorificado, exaltado seja o teu nome. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra, Senhor Deus bendito, tem falado aos nossos corações. Pai, nós te agradecemos porque nós temos o Senhor Jesus, que é simbolizado, Senhor, por aquele cavaleiro branco, Senhor Deus amado. O Senhor dos exércitos, o Senhor todo-poderoso na guerra, Ele é o nosso Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor Jesus, porque verdadeiramente, Senhor Jesus, nós temos sido orientados pela Tua palavra, para que estejamos vigilantes, estejamos atentos, Senhor Deus amado, a tudo que está acontecendo e percebermos, Senhor Jesus, que verdadeiramente, Senhor Jesus, o Deus de Israel é o nosso Deus, é o nosso refúgio, Senhor. Pai de amor e Pai de bondade, vem sobre nós com Tua graça, com Tua misericórdia, Senhor Jesus, e nos ajuda, Senhor, nos dá força, Senhor, porque em tempos tão difíceis, em tempos de tanta perseguição, em tempos de flagelos, de miséria, de fome, nós temos sido sustentados pelo Senhor dos exércitos, aquele que cavalga sobre o cavalo branco, Senhor Deus amado. Pai, abençoa-nos, Senhor, abençoa os cristãos de todo o mundo, para que nestes tempos, Senhor, tenhamos a Tua proteção, a Tua graça, e de forma nenhuma venhamos renunciar o nosso chamado, venhamos renunciar a nossa fé, ó Deus, por doutrinas vãs, por crenças vãs, por deuses vãos, ó Deus amado, mas que possamos permanecer firmes, porque a Tua palavra diz que em meio aos flagelos, às perseguições, à mortandade, aquele que permanecer firme receberá a coroa de glória, Senhor Jesus. Que seja assim na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, Senhor. Pai, nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus, aquele que vive para sempre. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Amém. Glória a Deus. A diretoria da igreja pede para reforçar sobre o horário da reunião hoje às 15 horas. Todos os diretores de departamentos, como o presbítero Edivaldo já passou aqui, todos aqueles que foram empossados aqui, estejam aqui às 15 horas. E tem um recado final que a sua pontualidade será premiada. Amém? Irmãos, nós agradecemos a Deus pelo tempo que tivemos aqui hoje na casa do Senhor, pela palavra que nos foi trazida. Agradecemos os irmãos e amigos que nos acompanharam pela internet. Fica aqui a palavra do Senhor, que o nosso alvo seja Jesus Cristo sempre. Ele é o nosso alvo. Esse mundo pode e tem nos entristecido muitas vezes, mas quando nós firmamos a nossa vida
no Senhor, Ele é a nossa alegria. Com Ele nós podemos viver tristezas, mas a felicidade vem pelo amanhecer. A alegria virá sim. Então, que estejamos focados no Senhor Jesus e passaremos por todos esses flagelos, por todas essas aflições, mas firmes no Senhor. Amém? O presbítero Osias estará nos despedindo com a bênção apostólica neste momento. Amém. Curvemos as nossas frontes. Que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, que o grande e infinito amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém, Jesus. Amém. Vamos sentar para um momento de glorificação e agradecimento.